Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 93ª noite. O califa pasmou com o que o jovem acabara de contar, mas aquele príncipe justo, achando-o mais digno de pena, disse: o gesto deste homem é perdoável perante Deus e desculpável perante os homens. O escravo é a única e verdadeira causa do crime. Ele é que devemos punir. Portanto, continuou, voltando-se para o grão-vizir: dou-te 3 dias para encontrá-lo. Se ao fim desse prazo não o trouxeres, morrerás no seu lugar. O infeliz Jafar, que já se julgava fora de perigo, ficou estarrecido com a nova ordem do califa, mas por não ousar responder-lhe, visto que conhecia o temperamento de seu amo, retirou-se com lágrimas nos olhos, convencido de que só lhe restavam 3 dias de vida. Estava de tal modo convencido de não encontrar o escravo que nem se deu ao trabalho de fazer investigações. Não é possível, refletia, que numa cidade como Bagdá, onde há uma infinidade de escravos negros, eu descubra o autor da mentira, a não ser que Deus me dê a conhecê-lo, assim como já me fez descobrir o assassino. Jafar passou os 2 primeiros dias chorando com sua família e queixando-se do rigor do califa. No terceiro, dispôs-se a morrer com firmeza, como ministro íntegro que nada tem para se censurar. Mandando vir cádiz e testemunhas, pediu-lhes que assinassem o testamento feito na presença deles. Depois, abraçou sua mulher e seus filhos e se despediu. Toda a sua família chorava. A cena era das mais comoventes. Finalmente, um emissário vindo do palácio disse-lhe que o califa se impacientava por não receber notícias suas, nem do escravo negro. Tenho ordem, acrescentou, de vos levar ao trono. O vizir preparou-se para seguir o emissário. Quando já ia sair, trouxeram-lhe a menor de suas filhas, de 5 ou 6 anos, a fim de que a visse pela última vez. Como a amava ternamente, rogou ao emissário que lhe permitisse deter-se um instante, e, aproximando-se da filhinha, pegou-a ao colo e beijou-a repetidas vezes. Ao beijá-la, percebeu que ela tinha nos braços alguma coisa perfumada. Minha filhinha, perguntou-lhe, o que escondes aí? Meu querido pai, respondeu-lhe a menina, é uma maçã, sobre a qual está escrito o nome do califa, nosso senhor e amo. Rihan, nosso escravo, me vendeu por 2 séquins. Ouvindo pronunciar maçã e escravo, Jafar deu um grito de surpresa e alegria e tirou imediatamente da filhinha a maçã. Em seguida, mandou chamar o escravo, que não estava longe, e quando o viu, perguntou-lhe: Patife, onde pegaste esta maçã? Senhor, respondeu o escravo, juro que não a roubei, nem de vós, nem do pomar do comendador dos crentes. Um dia desses, ao passar por uma rua, notei 3 ou 4 meninos que brincavam. Um deles segurava uma maçã. Arranquei-a. O menino correu atrás de mim, dizendo-me que a fruta não lhe pertencia, que era de sua mãe doente, que seu pai, para ir buscá-la, fizera uma longa viagem e que ele a furtara sem que sua mãe o visse.
Foram inúteis os seus rogos. Trouxe a maçã para casa e vendia por 2 séquins a vossa filhinha. É tudo quanto tenho para vos dizer. Jafar se admirou de como a gatunice de um escravo havia causado a morte de uma mulher inocente, e quase a sua. Levou o escravo e diante do califa repetiu tudo o que soubera, contando o caso pelo qual descobrira o seu crime. Não há surpresa que se compare à do califa, que não conseguiu refrear uma explosão de riso. Finalmente, já sério novamente, disse ao vizir que, visto ser a causa de tão estranha fatalidade, seu escravo merecia punição exemplar. Não posso deixar de concordar, senhor, respondeu o vizir, mas seu crime não é irremessível. Sei uma história mais surpreendente de um vizir do Cairo, chamado Nureddin Ali, e de Bedreddin Hassan, de Bassorá. Como vos agradam ouvir tais histórias, estou pronto a contá-la, contanto que se a achardes mais interessante que esta, perdoeis meu escravo. Sim, concordou o califa, mas tu te metes em grande dificuldade e não creio que possas salvar teu escravo, pois a história das maçãs é bem singular. Jafar, tomando então a palavra, começou. A história de Nureddin Ali e de Bedreddin Hassan. Comendador dos crentes, havia no Egito um sultão, observador escrupuloso da justiça, benfeitor misericordioso e liberal. Seu valor fazia-o temido pelos vizinhos. Amava os pobres e protegia os sábios por ele elevados aos primeiros postos. O vizir desse sultão era um homem prudente, sábio, penetrante, perito nas belas letras e em todas as ciências. Tinha este ministro 2 belos filhos que seguiam seus passos. Chamava-se o mais velho Shemseddin Muhammad e o mais novo Nureddin Ali. Este, sobretudo, possuía todo o mérito que se pode possuir. Morto o vizir, o sultão mandou chamá-los e, ordenando-lhes que envergassem ambos as vestes de um vizir comum, disse-lhes: muito lastimo a perda que acabastes de sofrer. Tanto como vós, estou comovido. Quero prová-lo, e como sei que viveis juntos e sois perfeitamente unidos, concedo a ambos a mesma dignidade. Ide e imitai vosso pai. Os 2 novos vizires agradeceram ao sultão e retiraram-se para cuidar do funeral do pai. Ao fim de um mês, saíram pela primeira vez e pela primeira vez foram ao conselho do sultão. Depois, continuaram a assistir regularmente às sessões nos dias marcados. Todas as vezes que o sultão ia caçar, um dos 2 irmãos o acompanhava, cabendo-lhes alternadamente tal honra. Um dia, depois do almoço, quando se entretinham com vários assuntos, disse ao mais moço o mais velho que no dia seguinte devia acompanhar o sultão à caçada. Meu irmão, como não estamos casados ainda e como vivemos em tão boa união, tenho uma ideia. Casemo-nos no mesmo dia com 2 irmãs, que escolheremos na família que nos convier. Que achas da ideia? Digo, meu irmão, respondeu Nureddin Ali, que é bem digna da amizade que nos une. Não há ideia melhor. Quanto a mim, estou pronto a fazer o que quiseres. Oh,
Não é tudo ainda, respondeu Shemseddin Mohammed, pois minha imaginação vai mais longe. Supondo que nossas esposas concebam na primeira noite de núpcias e que deem à luz no mesmo dia, a tua um filho e a minha uma filha, nós os casaremos quando chegarem à idade certa. Ah! Quanto a isto, exclamou Nureddin Ali, é preciso reconhecer que o projeto é admirável. O casamento coroará nossa união e desde já dou de muito boa vontade o meu consentimento. Mas meu irmão, acrescentou, quando realizarmos tal casamento, pretenderás que meu filho dê um dote à tua filha? Não há dificuldade em tal coisa, respondeu o mais velho, e estou convencido de que, além das convenções comuns do contrato de casamento, não deixarás de concordar em seu nome com o dote de 3.000 séquins, 3 boas terras e 3 escravos. Com isso, não concordo, respondeu o menor. Não somos irmãos e ambos possuidores do mesmo título de honra? E não sabemos o que é justo, sendo o homem mais nobre que a mulher? Não é a ti que cabe dar um grande dote à tua filha? Pelo que vejo, fazes os teus negócios à custa dos outros. Mal terminara de dizer tais coisas e rir, seu irmão disse com raiva: Caia a desgraça sobre teu filho, disse ele, arrebatadamente, pois que ousas preferi-lo à minha filha. Admira-me que sejas ousado a ponto de julgá-lo digno dela. É preciso que tenhas perdido o juízo para te comparares a mim e dizer que somos colegas. Fica sabendo, temerário, que diante da tua imprudência não permitiria que minha filha se casasse com teu filho, mesmo que lhe desses riquezas maior que a que possuis. A interessante disputa dos dois irmãos em torno do casamento de seus filhos que ainda nem tinham nascido não deixou de correr caminho. Shemseddin Mohammed ameaçou. Se não tivesse que acompanhar amanhã o sultão, disse ele, tratar-te-ia como mereces, mas quando voltar, saberás que o irmão mais moço não pode falar assim impunemente ao mais velho. Shemseddin Mohammed levantou-se no dia seguinte, de manhãzinha, e foi ao palácio, de onde saiu com o sultão, que tomou o caminho acima do Cairo, do lado das pirâmides. Quanto a Nureddin Ali, passou a noite profundamente inquieto, e após ter bem considerado não ser possível continuar a viver com um irmão que o tratava com tamanho desdém, tomou uma decisão. Mandou preparar uma boa mula, muniu-se de dinheiro, de pedras preciosas e provisões, e dizendo aos seus que ia empreender uma jornada de 2 ou 3 dias, partiu. Quando se viu fora do Cairo, caminhou pelo deserto em direção à Arábia, mas sucumbindo sua mula, foi obrigado a continuar o caminho a pé. Por sorte, um mensageiro que ia a Bassorá ofereceu-lhe a garupa do seu animal. Quando o mensageiro chegou a Bassorá, Nureddin Ali apeou-se e agradeceu-lhe a ajuda. Passeando pelas ruas, procurando onde pudesse pernoitar, viu, acompanhado de numeroso séquito, um senhor a quem todos os habitantes prestavam grandes honras. Parando respeitosamente até que ele passasse, era o grão-vizir do sultão de Bassorá, que percorria a cidade para manter com a sua presença a boa ordem e a paz. O ministro, olhando por acaso para o jovem,
achou-o simpático e contemplou-o demoradamente. Ao passar perto dele e vendo-o com vestes de viajante, deteve-se para lhe perguntar quem era e de onde vinha. Senhor, respondeu-lhe Nureddin Ali, sou do Egito, nasci no Cairo e deixei minha pátria por um justo ressentimento contra um dos meus parentes, resolvido a viajar pelo mundo, preferindo morrer a voltar. O grão-vizir, um venerável ancião, ouvindo aquelas palavras, respondeu-lhe: Meu filho, guardai-vos bem de realizar vosso intento. Não há no mundo senão miséria, e vós ignorais as dores que tereis de sofrer. Vinde, segue-me, e eu vos farei, talvez, esquecer o motivo que vos forçou a abandonar vosso país. Nureddin Ali seguiu o grão-vizir de Bassorá, que, conhecendo em pouco tempo suas boas qualidades, afeiçoou-se a ele, de modo que um dia lhe disse: Meu filho, estou, como bem vedes, bem velho, e com certeza não viverei mais. Deu-me o céu uma filha única e linda, que está agora em idade de casar-se. Vários dos poderosos senhores dessa corte já a pediram para seus filhos, mas até agora não decidi cedê-la. Quanto a vós, aprecio-vos e julgo-vos digno da minha aliança, preferindo-vos, pois, a todos quantos a pediram. Estou pronto a vos aceitar por genro. Se receberdes com prazer minha oferta, declararei ao sultão, meu amo, que vos adotei para o casamento e suplicar-lhe-ei que vos conceda a dignidade de grão-vizir do reino de Bassorá após a minha morte. Ao mesmo tempo, como só tenho necessidade de repouso na minha velhice, confiar-vos-ei a disposição de todos os meus bens e a administração dos negócios de Estado. Mal havia terminado de falar o grão-vizir, lançou-se Nureddin Ali aos seus pés e, com palavras que denotavam a alegria e o reconhecimento de seu coração, dispôs-se a fazer tudo quanto ele lhe ordenasse. O grão-vizir, então, chamou os principais dignatários da sua casa e ordenou-lhes que mandassem ornar a grande sala de sua moradia e preparar um banquete. Em seguida, pediu a todos os senhores da corte e da cidade que se dirigissem à sua casa. Reunidos todos, e como Nureddin Ali o havia informado da sua qualidade, disse aos senhores, julgando conveniente falar assim, para dar uma satisfação àqueles cujo pedido fora recusado: Tenho o prazer, senhores, de vos contar uma coisa que até agora foi segredo. Tenho um irmão, grão-vizir do sultão do Egito, como eu tenho a honra de ser do sultão deste reino. Esse irmão tem um único filho que não quis ver casado na corte do Egito e o enviou para desposar minha filha, a fim de reunirmos, desta forma, os dois ramos da família. Esse filho, que reconheci como sobrinho à sua chegada e que agora faço meu genro, é este jovem que vos apresento. Espero que me proporcioneis a honra de assistir às suas núpcias, que serão celebradas hoje. Não achando extraordinário nenhum dos senhores que o grão-vizir tivesse preferido seu sobrinho aos grandes partidos propostos, responderam todos que tinha razão em realizar aquele casamento, que eles seriam prazerosamente testemunhas da cerimônia e que desejavam que Deus lhe desse ainda numerosos anos de vida para ver os frutos de tão feliz união. Àquela altura, Sherazade, vendo aparecer o dia,
interrompeu a história, continuando-a na noite seguinte.